Eli, a prece. Vamos todos nós, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Senhor, permita neste momento que as energias balsâmicas e curadoras possam nos envolver, possam nos amparar e nos fortalecer. Rogo neste momento ao grande Mestre Jesus, a toda a sua ordem crística, aos espíritos benfeitores, aos espíritos sábios, prudentes e benevolentes, que estejam conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos orientando a cada instante e a cada momento. Rogamos a presença do nosso anjo guardião, de toda a nossa equipe de trabalho, como pedimos neste momento ao Senhor, aos nossos instrutores espirituais, que permita que possamos assimilar, Senhor, assimilar perfeitamente todas as aulas, para que possamos nos melhorar, para que possamos crescer, para que possamos cumprir o nosso projeto reencarnatório. Dai-nos a tua luz, Senhor. Envolva-nos e que a sua paz, que o seu imenso amor possa nos fortalecer agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Então, nós vamos estudar. Nós, quando nascemos, nós somos um átomo. Deus nos faz um átomo. Daí para frente, nós passamos no reino mineral, no ferro, no cálcio, no manganês, no ouro, na prata. E vamos assim desenvolvendo dentro deste reino, na água, na terra, e vamos que vamos. Em grande aprendizado, em grande aprimoramento do espírito. Depois nós ficamos no vegetal. Depois nós reencarnamos no reino animal. E aí recebemos o selo de responsabilidade como humano. E aí começa novamente nós a crescermos de livre e espontânea vontade. Então, nós questionamos como que eu vou, espírita? Porque nós, espírita, temos uma defasagem de aprendizado de trabalho. Nós temos. É muito fácil nós ouvirmos o evangelho, é muito fácil todo mundo ficar ensinando evangelho, fazendo palestras e tudo mais. Mas nunca fala para nós com aquela certeza como você vai trabalhar para você. Como? De que forma? Então, vamos estudar. Porque raramente nós prestamos atenção nos nossos capítulos do Evangelho. E aqui está, sede perfeitos, no capítulo do Evangelho. Como que eu vou trabalhar para mim ser perfeita? Como que eu vou me melhorar? Como que eu preciso? E o Evangelho fala assim: penetrar os arcanos do Criador. Então, você precisa entrar num mundo espiritual. Nós, médiuns, precisamos adentrar, chegarmos até Deus, chegarmos ao fluido cósmico universal. Kardec fala isso constantemente. Fluido cósmico, que são a energia do Sol, da Lua, das estrelas, da Terra, de toda essa elaboração fluídica, uns materializados e outros em estado de invisibilidade. E quando o médium ele se prepara, ele pede autorização para entrar, que é a prece. O médium, ele pede para penetrar. Ele tem que pedir para Deus. Se você pegar o Evangelho, todas as preces do Evangelho começam em nome de Deus. Kardec deixou esse legado, mas às vezes nós não prestamos tanta atenção.
E quando nós adentramos nesses portais do Criador, nós temos que abrir e fechar sempre. Porque você não pode deixar a porta aberta. Você não sabe quem vai chegar, quem vai entrar. Então, a sua mediunidade é algo muito, 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 muito especial. Você abre o seu trabalho, faz a sua rogativa e fecha. Médium não pode deixar nenhum trabalho aberto. Nem porque fez a prece para a vizinha, ou para outra lá que desencarnou, ou para alguém que. Não! Você orou por alguém, você precisa fechar. Se você não o fizer isso, toda vez que aquela pessoa que você interviu por ela e ela tiver necessidade, essa energia vai vir até você. Então, você está disposta de manhã, de tarde, de noite, nas interferências espirituais dela. O médium ajuda e fecha. Trabalha por si próprio, abre e fecha. Quais são as leis? A lei da fatalidade, da vontade e do poder. Então, vamos estudar. O que é a lei da fatalidade? Que são a causa e efeito. O que é uma fatalidade? É a emissão dos fluidos, o encadeamento inevitável dos efeitos de uma causa, de uma ordem dada. Toda vez que uma pessoa fala assim, eu não te suporto, ela enviou um fluido. Eu te amo, ela enviou um fluido. Eu admiro você, ela enviou um fluido. Se ela falar, é insuportável, eu não a tolero e não a suporto, ela enviou um fluido. Isso foi uma ordem dada. Isso é uma ordem mental. Isso eu estou te falando das coisas pequenininhas. Mas nós podemos ir nas grandes coisas. Nos médios maus e perversos. Que aí fala de magia, de feitiçaria, de voodoo. São ordens dadas. E ela tem um efeito. Porque a pessoa é má, e por ela ser má, ela tem um fluido mau. Necessariamente, o médium deve cuidar de si. Necessariamente. O que é uma vontade? É o fluido emitido. É a faculdade da mediunidade e das forças inteligentes, que dá liberdade às pessoas e às suas necessidades. O que é uma força inteligente? Quando eu sei que eu penso e eu sei que eu posso atingir, que é chamado por algumas pessoas o poder mental, o poder da mente. Que a mente, tudo que ela quer, ela realiza, ela constrói, ela busca felicidade, e ela busca tudo que ela quer. O poder da mente. Esse poder da mente também pode ser usado totalmente para o mal, como totalmente para o bem. Se vir esse força pensamento para o bem sobre nós, ótimo! Nós vamos ficar saudável, felizes, bonita, linda, sem dor, sem sofrimento e assim por diante. Mas se alguém não gostar de mim, tentar me impedir, me neutralizar, me segurar, não deixar eu realizar o meu trabalho, é uma forma de usar a inteligência mental no intuito de impedir. Essa vontade das criaturas podem ser boas ou más. O poder é o fluido concentrado. Então, quando nós vibramos, quando nós emitimos pela nossa vontade esse fluido de bondade ou de maldade, nós concentramos toda essa energia para atingir um determinado alvo. E esse emprego da vontade do médium que faz uso da sua mediunidade
para a realização das preces, para você louvar, para você pedir, para você agradecer, para que o médio curador, ou o médio passista, ou o médio que trabalha na incorporação, auxiliando os espíritos na troca fluídica, esses espíritos vão receber por quê? Porque é a ação desse poder concentrado, desse fluido concentrado. Mas da mesma forma que nós agimos para o bem, também podemos agir para o mal. Mas, agindo para o mal, nós vamos sofrer a lei de causa e efeito. Por isso, a necessidade de nós nos conscientizarmos e termos a responsabilidade daquilo que nós estamos emitindo, do fluido que nós estamos emitindo, se ele é bom ou se ele é mau. Porque, na mesma medida em que nós emitirmos os fluidos para os outros, nós estaremos nos intoxicando por esse mesmo fluido, porque ele parte de nós. Somos nós que realizamos, nós que manipulamos dentro de nós através da nossa vontade, através do nosso poder, através desta ordem que nós damos. Então, nós temos que termos muito cuidado com isso. Espíritos elementares. Isso está no livro dos Espíritos, no item 103, 106. Os guimonos. Os guimonos são espíritos elementares da Terra. Nós já fomos guimonos. Laboriosos, pacientes. Nós já fomos ondinas. Já trabalhamos na água, já fomos flexíveis, atentos. Nós já vivemos isso daí. Os silfos, já trabalhamos nos ventos, já fomos prontos e ativos, já fomos salamandras, já trabalhamos no fogo, energéticos e forte. Então, isso que nós chamamos de terra, água, ar, nós já fomos. Nós já estivemos nesse trabalho. Nós já elaboramos esse trabalho. Como todos os outros elementares também. Nós já tivemos neste mundo, já realizamos, já construímos e já fizemos. Médium tem que parar de ter faniquito, sabe? E falar que trabalhar com água, terra e fogo é magia. Isso não é, é o nosso próprio passado, é a nossa existência, é a nossa vida. Isso é para quem estuda, é para quem compreende, é para quem está com a mente atualizada nas suas pesquisas. E assim, todos nós, médios, estamos sujeitos a receber os fluidos maléficos, todos os médios. E quando eu recebo esses fluidos, qual é o meu trabalho? Necessariamente, obrigatoriamente, sou obrigado a desmagnetizar. Eu preciso impedir esse mal. Eu preciso neutralizar. Eu preciso solver, transformar, desmanchar, desconjurar, excomungar. Todo mal é um fluido mental. Todo mal é um desejo dado. É uma ordem mandada. É alguém que desejou com vontade, com o fluido da mente, com o desejo de causar dano. A imperfeição da alma é assim mesmo. Não adianta ficar brava, não adianta se revoltar, não adianta dar chilique. O que eu preciso fazer é aprender a cuidar de mim e não deixar que esse mal venha até a mim. Quem que vai me ajudar? Meus irmãos menores, os elementares, porque são eles que entendem das mini partículas, da micropartícula. Como nós sempre pedimos, água, terra, ar e fogo, tem muitos outros.
Tem muitos outros. Conter o mal faz parte do processo. Todo médium é obrigado a conter o mal. A luz se faz extinguindo as trevas. Há partículas escuras, enegrecidas, maléfica. Ela tem que ser extinguida como? Se não houver um pensamento para tirar o mal, para solver a negritude e transformá-la em luz, ela vai continuar negra. Quem que pega as trevas, pega o carvão, põe fogo nele e faz ele virar brasa e ele se consome todo? A negritude é uma forma pensamento. Trevas é uma forma pensamento. Nós precisamos falar mais das virtudes do homem de bem. Ensinar ao homem que ele pode realizar muito, muito, muito mais. Não basta evitar o mal. Não basta você não falar mal. Não basta você não complicar com nada. Não basta, não é isso. Não adianta você falar, não vou fazer isso para evitar. Só que se o mal está ali, é imperioso fazer o bem. Você só vai imperar se você solver o mal. Escuta o que eu estou falando. Você só vai imperar se você fizer o bem. As trevas têm que ser solvidas e desmagnetizadas. O desapego ao mal é a construção do bem. À medida em que nós vamos saindo da própria maldade nossa, nós vamos nos transformando e saímos das trevas para a luz. E tudo que está ao nosso redor, nós vamos modificá-los. É isso que médium tem que aprender. É pensamento contra pensamento. É o pensamento do ruim com o nosso pensamento positivo para destruir o pensamento ruim. É isso que é sermos espírita. É pensamento contra pensamento. Porque quem faz o mal pensa. E o espírita pensa como que ele vai solver toda a maldade. É isso que é ser espírita. Porque nós vivemos num mundo invisível. Nós vivemos num mundo diferenciado. Nós vemos os dois mundos. Nós vemos o mundo da Terra e vemos o mundo invisível. O médium, ele vive esses dois mundos. E como ele vive, ele aprende a retirar o mal e transformá-los em bênção. É esse o nosso grande trabalho. A transformação, a edificação do bem, a edificação das virtudes, da educação, da beleza, da alma humana. É isso que nós somos. Fluidos benéficos. Se eu estou trabalhando com o fluido benéfico, o que eu vou fazer com a alegria, com a felicidade, com a esperança, com o cristianismo, com a fé, com a bondade, com a ternura, com a doçura, com a abnegação? O médium vai pegar todas essas coisas boas e vai condensar. Quer dizer, aquilo está esparramado, ele vai juntar na casa dele. Né? Ele vai coagular na casa dele a bondade, a misericórdia, a luz, né? Ele vai cristalizar, quer dizer, ele vai trazer aquela luminosidade na sua casa, ele vai criar um ambiente luminoso. Então, todo bem, o médium tem que segurar esse bem, ele tem que juntar, ele tem que trazer para dentro da sua casa a alegria, a felicidade, a esperança, a fé, o estudo, a caridade. É isso. O médium tem que pegar esses fluidos do bem e revitalizá-los, dar vida para eles.
Ele tem que motivar, por exemplo, o trabalho. Então, ele tem que pegar o fluido do trabalho e botar todo mundo para trabalhar. Ele tem que motivar o trabalho, motivar o estudo. Não é só desmanchar o mal, é pegar o bem e fazê-lo desenvolver na linha do progresso. Nós temos que espalhar o bem. Nós temos que esparramar o bem, expandir. Nós precisamos solidificar as qualidades benéficas da alma. Porque uma pessoa boa, se ela está na nossa casa, ela lança esses fluidos de bondade, de ternura, de afabilidade, e você pode ampliar essa sensibilidade, ampliar esse desejo de estudo, ampliar a ternura, o respeito. Nós podemos fazer uma coisa muito grande, grande, grande e poderosa pela nossa família, quando temos conhecimento, que não é só defesa, não é só defesa, é a transformação em luz na nossa casa. Posso solidificar as virtudes, reunir forças cósmicas elementares, para que eu possa fazer tudo isso. Solidificar o bem, eu preciso buscar o fluido cósmico universal. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso das energias cósmicas e dos elementares, porque são eles que levam as mensagens do bem e do mal. Mas como nós estamos trabalhando para o bem, você aciona os elementares para que eles levem a felicidade, a esperança, a ternura, a afabilidade. Está chegando o Natal. É hora de você fazer uma experiência. Proteger a sua casa e rogar que os elementares tragam o cristianismo, traga a ternura, a afabilidade, a doçura, a esperança. Você pode tentar. Que tal você começar a orar? Hoje é dia 4, 5. Que tal você 20 dias? Para você transmutar a energia da sua casa para uma energia crística. É isso que é o cristianismo. A árvore de Natal é um simbolismo da árvore da vida. As bolinhas significam virtudes na árvore da vida. Eu estou falando. A árvore de Natal é um simbolismo da árvore da vida. Suas bolinhas coloridas são os fluidos para serem colocados dentro do nosso lar, expandidos, cristalizados, espalhados, esparramados sobre nosso lar, sobre a humanidade. É isso que é fazer o bem. Isso é muito importante, que eu tenha que defender o meu lar e, ao mesmo tempo, eu tenho que trazer muita luz para o meu lar. E na Gênese, no capítulo 3 da Gênese, o bem e o mal. No item 4, se nós espíritas estudássemos, teríamos compreendido Kardec. Compreendido, e os espíritas não falariam tanta asneira quanto falam, porque seriam estudiosos e compreenderiam a doutrina dos espíritos. No item 4, o homem recebeu em partilha uma inteligência. Deus deu para nós uma partícula da inteligência, com cujo auxílio lhe é possível conjurar. Está lá na Gênese. Não era assim que está falando, não. Está lá na Gênese. Então, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, eu posso orar, pedir, rogar, suplicar, porque é a minha inteligência que é capaz de fazer isso. O que é conjurar? Conjurar é conspirar, tramar, maquinar.
Conjurar, evitar um mal eminente, por meio de práticas cabalísticas, religiosas, exorcizar, esconjurar. Eu tenho, através da minha inteligência e a minha capacidade, eu sou capaz de fazer tudo isso. Isso está na Gênese. Ao menos, o que eu posso fazer como médium? Atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Então, através da minha prece, através do meu desejo, eu posso atenuar os flagelos, os vírus, as bactérias, as doenças aéreas. Eu posso tirar os flagelos, as grandes tempestades, as grandes doenças. Eu posso modificar através da minha vontade. Quanto mais nós, médios, sabemos e adquirimos mais, e quanto mais eu estudar e mais eu saber, mais adianta em a civilização. Quanto mais eu estudo, mais eu me melhoro, mais eu cresço, mais eu consigo orar, consigo tirar os flagelos naturais, os vírus, as bactérias, doenças, enfermidades. Eu limpo a rua, eu limpo a calçada, eu limpo a minha casa. Então, eu vou tirando as doenças e as enfermidades. Tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Então, os flagelos da humanidade, nós, espírita, podemos atenuar. Mas o espírita tem que estudar. O espírita tem que compreender como é que essas forças eletromagnéticas, todo esse conhecimento, ele precisa de estudo, de conhecimento para o realizar. Com uma organização sábia e prudente. Quer dizer que se nós, espíritas, fôssemos sábios e prudentes, chegará mesmo a lhe neutralizar as consequências. Se o espírita for sábio, inteligente, ele vai neutralizar as consequências, quanto não possam ser inteiramente evitadas. Quer dizer que se a sua capacidade não te deixar você evitar totalmente, pelo menos você consegue fazer o melhor. Assim, com referência até aos flagelos, que se tem certa utilidade na ordem da natureza. Quais são os flagelos da ordem da natureza? As tempestades. Elas vêm para limpar, porque estão fechados os raios, os trovões, as tempestades, o gelo, tudo que vem em excesso. Ele vem para um trabalho de alta limpeza, porque está sujo demais. O ambiente, a matéria, os espíritos da natureza, eles vêm para limpar. Eles limpam porque eles têm que limpar a sujeira do homem. Se nós, inteligentes e sábios, poderemos trabalhar de maneira que fique melhor, fique mais calmo, mais tranquilo, o homem não suje tanto o aéreo, a terra, o ar, a água. O homem terá cuidado com a própria natureza, mas que no presente causam danos. Quer dizer, hoje nos causam danos a tempestade, porque ela tem que fazer assim, pela grosseria da forma pensamento. Facultou Deus, quer dizer, Deus nos deu aos homens o meio de lhe paralisar os efeitos. Qual é o meio? Qual é o meio que nós temos? Chama-se mediunidade, conhecimento. Porque só através da mediunidade eu posso dialogar mental com os espíritos superiores, com os espíritos simples, com os espíritos elementares. A mediunidade é um meio de comunicação. Eu me comunico com os espíritos, com Deus, através dessa mediunidade. Essa é a velocidade da luz da comunicação. E é isso que eu, médio, tenho que entender. Para que Deus me deu isso tão belo e tão lindo em que Ele me deu? Assim, continuamos a Gênese ainda.
Assim é que ele, nós, homens, o médium, saneia as regiões insalubres, imuniza e neutraliza. Quer dizer que eu, médium, essas regiões insalubres, doenças, enfermidades, sujas, imundas, eu posso limpar. Eu posso limpar. Isso está dentro da Gênese. Gênese. O médium, com a vontade dele, ele pode fertilizar as terras áridas. Olha que chique! Nós ainda nem começamos a limpar uma casa, quanto mais fazer a terra ficar produtiva, não vai faltar comida para ninguém, pode nascer todo mundo aqui, a programação, não precisa matar ninguém de Covid, nem matar de aborto, nem matar de nada, porque todos nós teríamos uma terra forte, uma terra saudável, uma água saudável, e tudo estaria saudável, nós teríamos uma mente inteligente, capaz de realizar o melhor, sem precisar destruir a humanidade. Qual é a disciplina do médium? Que trabalha para preservá-la das inundações. São essas inundações que nós vemos aí, carregando casa, carregando tudo e levando tudo à breca. Por quê? Porque está muito sujo. Precisa limpar, precisa restaurar o nosso ambiente. E o médium pode limpar se não precisar dessa atmosfera tão forte para fazer a limpeza. Então, somos nós que temos que nos melhorarmos. E à medida em que nós formos crescendo, constrói habitações mais salubres. Quer dizer, a minha casa vai ser mais salutar, mais sólida para resistir aos ventos, tão necessário à purificação da atmosfera. O vento é necessário. Não adianta ficar de mal com o vento. Nós só temos que fazer com que não tenha tanta sujeira para que ele não faça um trabalho muito grande, que seja mais fácil, que coloca ao abrigo das intempéries. E, finalmente, a concentração. É assim que, finalmente, que ao pouco a pouco, a necessidade se faz criar a ciência. A ciência espírita é uma grande ciência. Nós não somos essa ciência corriqueira que existe aí. A nossa ciência é a ciência da alma, é a ciência do processo reencarnatório, é a ciência da mediunidade, é a ciência do pensamento, dos meios de comunicação entre os vivos e os mortos, é a realização da nossa vontade. Isso é a ciência espírita, por meio das quais melhora as condições de habilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Com a hora que o médium aprender a conjurar, a orar, a limpar, a restaurar e a refazer, nós vamos ter uma terra melhor. Esse é o trabalho dos espíritas. Mas os espíritas ainda estão muito aquém da realidade colocada pelo mundo espiritual para o aprendizado. E quando a gente fala alguma coisa, as pessoas falam, isso é feiticeira, isso é maga, isso é não sei o quê. Falam cada besteira sem precedente. É isso. É falta de estudo da doutrina básica do Espiritismo. E no Livro dos Espíritos, vamos ver os pactos. Olha que interessante. Há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Não. Não há pactos. Mas a natureza má simpatiza com os maus espíritos. O médium mau, o médium com a natureza má, simpatiza com os maus espíritos. Por exemplo, esse médium mau quer atormentar o seu vizinho e não sabe como fazê-lo. Chama, então, quer dizer, ele evoca, então, os espíritos inferiores, como ele, que só querem o mal, para te ajudar
e querem também que sirva aos seus maus desígnios. Se junta o médium mau com os espíritos mau para causar dano a outra criatura. E olha só o que Kardec fala, olha que chique, porque eu gosto que médium estudioso, hein? Mas disso não se segue que o seu vizinho, quer dizer, aquele que recebeu a influência do médium mal, dos espíritos mal, não possa se livrar dele. Está lá no livro dos Espíritos. Quer dizer que o médium bom pode se livrar de um médium mau por uma conjuração contrária. Veja bem, um médium mau pode fazer uma maldade com os espíritos maus. Um médium bom pode ele desconjurar, solver, desmanchar qualquer coisa contrária ou pela sua própria vontade. O médium pode, pela vontade própria dele, solver, desmagnetizar, limpar e retirar toda e qualquer maldade de qualquer outro médium. Aquele que deseja cometer uma ação má, pelo simples fato de o querer, chama em seu auxílio os maus espíritos. Por quê? Ele os evoca pelo pensamento. Ele quer fazer o mal, ele evoca pelo pensamento, ficando obrigado a servir como eles o auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. É nisso que consiste o pacto. Então, vamos lá. O médium mau, para fazer o mal, para ele trabalhar, ele vai usar o ectoplasma dele, do médium mau, mais os espíritos mau, mais os elementares que ele chama para ajudar a fazer o mal. E esses espíritos mau também querem usar o médium mau, porque para eles é importante eles terem aquele médium para subjugá-lo. É nesse caso que aí realmente é uma troca. É uma troca. Eu te auxilio e você faz o que eu quero. É essa ação que os espíritos maus agem com os médios maus. E é isso que o médio tem que ter consciência e estar atento. O médio, ele recebe esse fluido e ele tem que trabalhar. Então, veja bem, quando um médium mau, que nós vamos falar, é porque é um feitiço, porque é uma magia, porque é um desejo, porque é uma raiva, porque é uma oferta. Olha, tem 1000 explicações, não importa a explicação. O que importa é que aquele médium usou os espíritos para fazer o mal. E os espíritos vão usar o médium para fazer o mal que eles querem. Então, existe uma companhia agradável daqueles que querem fazer o mal. O médium, ele precisa usar o fluido, uma ação moralizadora que Kardec ensinou, educar, evangelizar, modificar, fazer a mutação do espírito, a elaboração dos fluidos. É isso que consiste em falar a doutrinação, a evangelização, a conversa, o diálogo, seja lá o que for. O que importa é que o médium está transmutando energia. É isso que importa. É isso que o médium faz com a equipe dele. Os protetores do médium solve a maldade e edifica o bem. É isso daí. A dependência em que o homem se encontra, quer dizer, nós médios se encontramos, algumas vezes, dos espíritos inferiores, provém da sua entrega aos maus pensamentos que eles nos sugerem. Se os espíritos maus nos sugerem maus pensamentos e nós aceitamos, ficamos na dependência deles, porque eles precisam do nosso ectoplasma para realizar o mal que eles querem, que lhes sugerem, e não de qualquer espécie de estipulação feita entre eles, o pacto. No sentido comum,
e atribuído a essa palavra é uma alegoria que figura na natureza má, simpatizante dos espíritos malfazejos. O médium, ele só é mau, perverso e deixa-se cair nessas vibrações muito densas, porque ele assim o quer, gosta daquela companhia, aceita aquele pacto. Agora, os espíritos, vou passar aqui uma orientação, porque às vezes nós compreendemos mal de alguns espíritos que vêm de outras crenças ou de outras religiões. Em que sentido? Aí fala assim, o Exu. Estou aqui colocando. Exu, nem todo Exu é mau, porque é uma evolução do espírito. Se um Exu for educado, orientado, ele vai trabalhar para o bem. Se o médium for orientado, for ensinado, ele vai trabalhar para o bem. Se os elementares forem trabalhar para o bem, que não saíram da criação divina, mas que entram para fazer o mal junto com os humanos, ele se perde. Os elementares precisam de ajuda, os Exus, qualquer espírito. Os espíritas morrem, vão todos para a região umbralina. Por quê? Porque não trabalham, porque não cumprem a sua missão, porque deixaram que o mau espírito fale, que isso, cuidar da mediunidade, vai não. Que você tem que trabalhar para ninguém, vai suar sua camisa, faz nada, deixa para outra vida. E ele volta para lá, para as regiões umbralinas. Aí precisa que uma equipe de espírita vai lá retirar eles das regiões umbralinas, limpar, retirar daquela condição, socorrê-lo como se fosse um mendigo jogado na rua, nas trevas, na escuridão. É essa que é a nossa realidade. Ou nós aprendamos a fazer o bem com conhecimento e não com medo. O médium não pode ter medo. O médium tem que ter segurança, firmeza, que o bem é muito mais poderoso do que o mal. Só que o mal é grosso, pesado, que nem chumbo, e bate e é denso. E a luz, o bem, é luminoso, mas a luz explode as partículas escuras. Mas quem que explode? É o desejo e a vontade do médium. É o médium que tem que pensar, pedir, solver e desmagnetizar todas as trevas. É isso daí. Por quê? Porque para fazer esse fluido das trevas, usou-se um ectoplasma humano. E para solver as trevas, precisa do ectoplasma humano luminoso para solver o outro. É fácil assim. Todo, o bem e o mal, usa-se o fluido do ectoplasma humano. Os médiuns de efeito físico são cheios de ectoplasma. O médium de efeito físico, se ele não for educado, ele faz muita maldade para os outros. Porque ele tem ectoplasma. E se ele não for educado, elaborado corretamente, ele faz muita maldade por desconhecimento. Já o médium de efeito físico, se ele pegar todo esse efeito físico, todo esse ectoplasma, ele elabora uma multidão de partículas luminosas. É isso daí. Jesus curava, Jesus evangelizava, Jesus tinha uma potência da sua mediunidade. E outro dia eu vi alguém questionando no Face se Kardec era médium. Veja bem, Kardec é médium sim, gente. Jesus era médium sim. O que Kardec não era esse médium de incorporação, mas era um médium consciente e inteligente. O que ele não desenvolveu foi a incorporação junto dos espíritos. Mas quem estudou Pestalozzi, estudou a escola de Pestalozzi, qual que era a diferença da escola de Pestalozzi? Todas as crianças tinham o seu bom gênio.
Quando que uma criança era considerada sábia, capaz de vencer, porque ela tinha um bom gênio. Quem era um bom gênio na escola de Pestalozzi? Era um espírito protetor, um anjo guardião. Era um espírito sábio que ajudava aquela criança. Kardec estudou nessa escola. Então, ele tinha um anjo guardião. Ele tinha um espírito sábio. Com 25 anos, ele ajudou aquela escola. Ele auxiliou, ele ficou no lugar de Pestalozzi para dar as aulas. Ele administrou a escola de Pestalozzi. E Pestalozzi, para dar para ele tinha que ter um bom gênio. Porque Pestalozzi tinha um anjo guardião. E a escola se voltava ao desenvolvimento da mediunidade, das potências ocultas da alma. E Kardec o tinha. Ele não desenvolveu a mediunidade de incorporação, mas tinha a mediunidade intuitiva, porque ele aprendeu desde pequeno na escola de Pestalozzi. E quem estudou com Pestalozzi desenvolveu o seu bom gênio, que era aquele que orientava no seu crescimento e aprimoramento. Espírita estuda para não falar besteira. É preciso estudar, é preciso conhecer, para que nós tenhamos um desenvolvimento da doutrina correta, sábia e inteligente. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Nós, espíritas, hoje, essa geração de vocês, estão tendo um conhecimento grande. E eu espero que vocês continuem a estudar. E que vocês sejam 1000 vezes melhores do que eu. Que possam ensinar com muita maior facilidade a realidade do mundo espiritual, dos fluidos. Mas isso tem que estudar. Pare de ler romance. Pare de ler livrinho dos espíritos que eram bons e generosos. Você quer ler a vida de Francisco? Você lê. A vida dura, difícil. Mas o que você tem que fazer para se tornar um franciscano? Você tem que arrancar o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Você tem que virar uma pessoa boa. E é isso que o Espiritismo vem te ensinar. Como você vai ser um franciscano. Como você vai chegar a ser um Eurípides, a um Chico. Vai ter que trabalhar. Você não vai nascer Chico. E nem vai nascer Kardec. Porque para ser Kardec o Chico, você vai ter que tirar até a última partícula da vaidade, do orgulho, de toda essa coisa ruim que nós temos dentro de nós. Só que nós temos que focar no aprimoramento da alma. E não importa se aquele é isso ou aquilo, não importa. O que importa somos nós. Porque a hora que morrer, nós vamos chegar lá com brilho particular. Não dá para levar lanterna, nem farolete, e não dá para pôr uma luzinha aqui de luz solar. Não dá. Você vai chegar lá com a sua escuridão. Então, é o seguinte, arranca a sua escuridão. Arranca até as raízes. Não deixe nada. Você é espírita. Tem conhecimento do perispírito. Tem conhecimento da sua mediunidade. E o que você veio fazer? É isso daí. Ser espírita é ser a melhor coisa do mundo. Não existe religião, doutrina, filosofias melhor do que a doutrina dos espíritos. Quem estudou com profundidade todas as religiões, a doutrina espírita é a mais bela, é a mais linda, é a mais perfeita, é a mais humana, é a mais sóbria, é a mais gentil, é a mais modesta, é belíssima. Mas estude, aprende, para não falar
pelos outros, mas falar por aquilo que a tua alma conquistou, que a tua alma absorveu. Boa noite para todos, muita paz, muita alegria, muita felicidade para cada uma de vocês.